Queridos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, ao lugar, casa de oração, onde nós desfrutamos do conhecimento de Deus, do pão da vida, do alimento diário, que fortalece o nosso coração para vivermos o melhor de Deus aqui na terra. Porque o melhor de Deus é Deus. Não é o que Ele dá, mas é o que Ele é. Vocês entendem isso? Amém? Então, quando nós queremos o melhor de Deus, nós devemos desejá-lo muito. Desejar a Deus, desejar a Sua palavra, viver o que Ele é em nós. Eu agradeço a Deus por tudo que vivemos e recebemos dele diariamente. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 12. A palavra de Deus é viva e gloriosa, e ela penetra em nossos corações e faz a diferença. Amém, queridos? A palavra de Deus diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos ler todos juntos? Todas as coisas me são lícitas, amém? É mesmo? É uma afirmação, né? Vamos ver se realmente isso se cumpre, né? Se a gente realmente não se deixa dominar por nenhuma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor, na profundidade do Teu amor e da Tua bondade, alcance os corações. Traz entendimento para a nossa alma. Traz pureza para as nossas vidas, Pai. Porque só a Tua palavra é capaz de moldar, de nos capacitar, de nos fazer ver a nós mesmos, de conhecer a nossa natureza humana, saber que ela continua em nós. E nós precisamos, ó Deus, aliás, todos os dias nós somos desafiados a ter coragem para enfrentar a nós mesmos. Obrigado, meu Deus, pela graça recebida das Tuas mãos, porque é o Senhor quem nos capacita, quem nos justifica e quem nos dá a vida, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Graças a Deus. Queridos, a graça de Deus na vida do homem que se arrepende do seu mau caminho, através da obra regeneradora de Cristo, nos dá uma chance, uma oportunidade de reescrever a nossa história. Porque aqui é escrita, a história que é escrita pelo velho homem, ela não agrada a Deus de jeito nenhum. Então a graça salvadora de Cristo, ao tocar em nós, ao nos fazer entender a Sua boa, perfeita e agradável vontade, e o nosso coração arrependido dos maus caminhos, das obras mortas, e a gente deseja então servir ao Senhor de todo o coração, é uma oportunidade que nós recebemos, é uma chance que nós recebemos de ter vivido para encontrar esse momento, de viver esse momento maravilhoso. E nós sabemos, queridos, que através
do Espírito Santo e do seu domínio próprio, Ele nos dá essa oportunidade da gente ser um novo homem e uma nova mulher. E a palavra afirma em 1 Coríntios 5,17, dizendo que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque quem está em Cristo é nova criatura para viver o novo. Então nós nos tornamos nova criatura para viver o novo de Deus. Qual que é a outra parte? Para vivermos em novidade de vida. Amém? Queridos, então o domínio próprio, Deus nos criou para dominar e não para ser dominado. Sabia disso? Deus nos deu a graça, logo no jardim do Éden, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus diz que, e Deus os abençoou. E a palavra que Deus disse para eles, disse, olha, frutificai, multiplicai e dominai. Olha que palavra, Gênesis 1, 28. Pode ler se você quiser. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Sobre o quê? Sobre peixes, sobre aves, sobre tudo que se move. Vamos entender o que Deus fez. Deus abençoou e disse, multiplicai, enchei a terra. O domínio para que é? O domínio é sobre os peixes. O domínio é sobre as aves. O domínio é sobre as bestas feras. Sabe por que Deus disse isso? Porque o homem tinha o domínio próprio. E quando nós temos o domínio próprio do Espírito em nós, a gente entende que o domínio não é para dominar pessoas, é para dominar coisas, não é para dominar gente. Porque quem tem o domínio próprio tem os frutos, que o primeiro deles é amor. Os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que quer dizer domínio próprio, é temperado. Vocês entendem isso? Então o domínio não é para a gente dominar a gente, é para a gente amar gente, é para a gente amar as pessoas e dominar as coisas. Mas como o homem perdeu o domínio por causa do pecado, ele começou a dominar tudo que via pela frente. Dominou os animais, dominou as feras e dominou as pessoas. Aqui é do meu jeito, eu quero assim e acabou. Aqui sou eu que mando. Ah, se não fizer como eu quero. Mas para isso ele usa a força e não o amor. Ele usa tudo que ele tem de poder para dominar, para usufruir de uma autoridade que ele não tem. Porque quando nós temos o domínio de Deus, o amor de Deus aparece primeiro. Nós recebemos a autoridade como Jesus, autoridade para amar.
autoridade para ser ouvido, autoridade para abençoar, autoridade para ser como Jesus. Vocês entendem assim, queridos? O domínio. Aleluias. O pecado roubou o nosso poder de dominar. O pecado roubou o poder de dominar a nós mesmos. Desde o jardim do Éden, quando o homem deixou de obedecer a Deus e obedeceu Satanás, Satanás se tornou o Senhor por causa do pecado. E Satanás então domina o coração do ser humano através da sua malícia, do seu engano e até da sua bondade. Vocês entendem isso? Quantas pessoas que fazem alguma coisa boa e ficam se gabando daquilo? Até fazer o bem é mal quando nós não temos o domínio próprio de Deus, porque nós não fazemos de boa intenção, nós não fazemos para honrar a Cristo, nós fazemos para honrar nós mesmos, porque queremos ser vistos pelos homens, queremos que as pessoas nos aplaudam, queremos que eles nos vejam, como eu sou bonzinho. Tudo isso é enganação. Tudo isso Deus não recebe. Isso aí, de uma maneira geral, não importa o título que carregamos, se é apóstolo, se é vice-deus, não importa, porque Jesus naquele dia vai dizer, quando as pessoas dirão, quando eles dirão para Jesus, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome não sei o que, apartai-vos de mim, malditos. Vocês não fizeram para mim, vocês fizeram para você mesmo, vocês fizeram para agradecer o nome de vocês, vocês fizeram porque vocês queriam ter um nome maior, vocês queriam ser vistos, porque quando faz para mim, não precisa, você faz pelo amor, e o amor não quer aplauso, o amor não quer ser visto, o amor não precisa disso, o amor é Deus. E o pecado então, dominando, nós não encontramos forças naturalmente para nos desencilhar dele, porque isso não é uma coisa natural, é uma coisa que já nascemos assim, nascemos com ele, é o pecado de Adão que está impregnado sobre nós. Aos Romanos capítulo 7 e o versículo 15, veja o que está escrito: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Vocês perceberam? Isso o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, está dizendo. Gente, eu não faço o que eu quero, o que eu faço eu não aprovo. Irmãos, e quantas vezes a gente pensa no que fez e diz: eu queria ter feito isso, sinceramente eu não queria ter feito isso. Uma força maior, um domínio maior, que ainda está lá, que ainda está fazendo força, que ainda está no domínio da nossa mente, nos pensamentos, nas nossas ações.
Irmãos, como é difícil. Mas há uma saída. Em Provérbios 25, 28 também diz: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aquele que não se contém, quando vê ele já fez, quando vê ele já falou, quando vê ele já explodiu e diz: eu tenho pavio curto. Não é pavio curto não, é outra coisa. A Bíblia chama de pecado mesmo. É pecado, não consegue se dominar, não consegue se conter. É uma cidade sem muro, entrada livre. Tudo pega nele, tudo alcança ele, porque ele não tem domínio. É uma coisa difícil. Mas Deus, na sua infinita graça, através de Jesus Cristo, Ele veio trazer o que nós perdemos. Lucas capítulo 19 conta a história de Zaqueu, e no finalzinho da história, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem condições, nós não tínhamos condições alguma, queridos, de vencer. Estávamos sendo conduzidos por uma força maior dentro do nosso coração, incapaz de ser domada por nós mesmos. Uma força poderosa do homem natural, que derrubava todos os muros que tentava nos proteger. Os muros não paravam em pé. Não para em pé. Pode deixar que de agora em diante eu vou mudar. Pode deixar que de agora em diante eu não vou fazer mais isso. Já viveu? Eu já vivi isso. Quem já viveu? Não é verdade? Pode deixar, foi a última vez. Prometo. Mas o muro não existe muro ali. Não para, não tem como, não tem jeito. Mas Deus é bom, o Senhor é maravilhoso. E a primeira coisa que Ele fez quando a gente recebeu Jesus, foi colocar dentro de nós o seu Espírito. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, é uma luta. Todo dia Ele fala, todo dia Ele nos repreende, todo dia Ele tenta nos mostrar, mas a gente é tão duro, tão cego, tão difícil, que é uma luta dentro de nós. O Espírito falando, o Espírito reagindo todas as manhãs, dizendo: não vai por esse caminho, não ande por esse lugar, foge da aparência do mal. E a Bíblia é clara, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quando o Espírito diz e a gente escuta, queridos, a gente começa a vencer. Claro que na nossa meninice, na nossa infantilidade, no nosso tempo de criança, a gente não conseguia discernir a sua voz, porque nós vivemos a vida inteira ouvindo a voz do velho homem dizendo: faz, não passa desejo não passa vontade não, vai fazer. E agora o Espírito diz: não. O alvoroço dentro de nós é muito grande, mas Ele vai falando, Ele tem paciência conosco, Ele vai ensinando, e aos poucos nós vamos aprendendo a ouvir a sua voz. E
quando a gente consegue discernir a voz do nosso Pai Celestial das outras vozes que gritam dentro de nós, nós temos um acesso liberado em nosso entendimento. Nós temos o acesso diretamente a Deus, aonde nós podemos clamar: Abba, Pai, Pai, tem misericórdia de mim, eu estou de novo sendo tentado, estou de novo vivendo as mesmas coisas, tem misericórdia de mim. E esta voz imediatamente chega no trono, porque Deus está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Vocês entendem isso, queridos? Vamos ler Gálatas 5:22. E os frutos começam a chegar, devagar, lentamente, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E esses frutos começam a vir, começam a vingar. E quando esses frutos começam a aparecer, Deus começa a ser glorificado. É um sinal que a nossa maturidade está chegando. É um sinal que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Quando os frutos estão sendo colhidos em nossa vida diária, alguém está vendo você, mas quem vê você em primeiro lugar é a tua família. Quem enxerga você no primeiro momento é a tua casa, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos começam a notar a diferença, começam a perceber o teu modo de tratar, o teu modo de lidar com as coisas. Aquele homem explosivo começa a receber calma. Aquele homem, aquela mulher explosiva que tudo tinha que gritar, começa a falar mansamente. Os gritos de casa desaparecem, porque dentro dele, dentro dela, um novo coração, um novo entendimento, uma paz real começou a surgir. A vida de Deus começou a ser vista por aqueles que ocupam o mesmo teto. E isso é maravilhoso, queridos, porque lá fora a gente consegue fingir, lá no trabalho a gente consegue fingir com os colegas de trabalho, até na igreja a gente consegue, mas lá em casa é impossível. É verdade ou não é? Lá em casa a tua esposa te conhece, teu marido sabe quem você é, os teus filhos sabem. Então não dá para enganar. Lá é a realidade nua e crua. E lá o Espírito de Deus trabalha para que o nosso lar seja a primeira igreja de Jesus, para que a nossa casa seja o templo do Espírito Santo aqui, e o ambiente em que nós vivemos é um ambiente de paz. Amém, queridos? Dá para entender essas coisas? O domínio sendo trazido como lá no princípio, como lá no jardim. Recebemos de volta o domínio próprio, porque nós não dominamos pessoas, nós amamos as pessoas e dominamos coisas, as coisas, porque para isso o Senhor nos deu capacidade. E quando nós temos esse entendimento, Cristo é louvado, Cristo é adorado, Cristo vive em nosso lar,
Irmãos, e é percebido. Os vizinhos, os parentes, os amigos começam a perceber que não é mais a mesma coisa, porque isso começa a sair de nós. Você lembra daquela palavra que Jesus disse? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão do seu ventre. Então o rio começa a fluir e começa a alcançar outras vidas. O rio começa a fluir e alcançar vidas, transformando vidas, porque o que sai de você é algo que foi purificado, é algo que passou por lugares difíceis e fez de você uma nova criatura, um filho de Deus, uma filha de Deus, para reinar com Ele. Irmãos, tudo isso que eu estou falando não vem da nossa força, vem da nossa entrega. Quanto mais nós entregamos para Jesus, mais Ele terá espaço para trabalhar em nós e tirar de nós esses vícios, estas coisas que muitos de nós já estamos acomodados com elas. Eu sou assim mesmo. Não é não. O velho Adão é assim mesmo, mas Cristo é diferente, e Ele é o nosso modelo que nós devemos obedecer e servir. Eu preciso olhar para Jesus, porque Ele é o modelo que Deus me deu para imitar. Olhando para Ele, é para Ele, autor e consumador da nossa fé. Porque Paulo que disse no capítulo 7 de Romanos, o que eu faço eu não aprovo. Mas veja o que ele disse agora em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estou crucificado. Quem está crucificado não vive mais na carne. Quem está crucificado é porque a carne morreu. Então aquele homem que disse que não aprovava os seus feitos, agora ele está dizendo, não vivo mais eu, mas eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Irmãos, quando o velho homem morre, encerrou. Quando o velho Adão não tem mais aonde pegar, encerrou. Mas enquanto o velho Adão coloca as mãozinhas para fora e tenta fazer força contra nós, ele consegue ainda fazer alguma coisa para nos dominar. E de vez em quando a gente se pega com a mão para fora do túmulo, agindo de forma natural, agindo de forma adâmica, esbravejando, fazendo coisas indevidas, e Deus sendo desonrado pela nossa fé. Vocês entendem isso, queridos? O texto então que nós lemos também do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6:12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
É uma luta, não é? Ser dominado. Ser dominado por coisas. Nossa mente recebe informação diária de milhares e milhares de coisas instantaneamente. Mas nós precisamos prestar atenção no que estamos pensando. Porque o inimigo trabalha aqui lançando informações. Lançando informações na tua mente, na minha mente, para que nós desviemos do foco, da verdade, da graça, do amor de Deus. Os pensamentos dominantes, irmãos, e quando ele gruda, se você não perceber, já já você está totalmente mudado. A tua fisionomia muda, teu jeito muda, sabe? Muda tudo. Você está mais, sabe, estranho. Você não tem aquele olhar manso. Você não tem mais aquele olhar de compaixão. Você tem um olhar do velho Adão, carrancudo, querendo dominar tudo, porque alguma coisa na tua mente te desviou da verdade. Irmãos, e hoje isso é muito fácil acontecer. O domínio do inimigo hoje está nas nossas mãos, no que vemos, no que gastamos no nosso tempo, porque muitas vezes nós passamos tão pouco tempo com Jesus, e muito tempo para lá e para cá, e muito tempo com coisas inúteis. E se o nosso tempo com Jesus não é o suficiente para guardar a nossa mente, tem alguém que está muito, sabe, com toda a sua fúria, tentando nos levar para o lado dele. Não, você já fez isso, porque agora você não faz mais. Você já foi assim, porque agora você está assim. De olho. E a palavra é muito clara, queridos. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. A verdade é clara, sabe? Quantas vezes o nosso pensamento é dominado, sabe? Por coisas inúteis. Irmãos, nada. Então a palavra de Deus aí diz, ó, não me deixarei dominar por nenhuma. Nenhuma. O que é que mais os teus pensamentos são ocupados? Dinheiro? Problema com família? A tua mente é ocupada com o quê? Irmãos, isso mata. Nossa mente precisa estar ocupada com a oração, com a palavra de Deus, com a verdade, e não deixar ser dominado por essas coisas, porque quando a tua mente ocupa o lugar certo, estas coisas são resolvidas. Estas coisas são resolvidas. Sabe por que não resolve? Porque a tua mente não descansa. Porque quando a tua mente descansar no Senhor, você vai perceber que aquilo não era problema nenhum, que aquilo não era embaraço nenhum, que aquilo estava no domínio de Deus, que aquilo só estava esperando você colocar a tua mente no lugar, a tua mente alinhada com os céus, com a glória de Deus, a mente alinhada com o Pai Celestial. É difícil. É difícil se a gente viver o velho homem e não dar lugar ao novo de Deus. É difícil se a gente não se converter de verdade ao Senhor. Mas quando o nosso coração se quebranta e ouve a sua voz, a voz dele é uma espada que vai abrir mesmo, que vai cortar mesmo, e vai colocar cada coisa no seu lugar. O que nós precisamos fazer é isso. Todas as coisas me são lícitas. Eu faço o que eu quero, pode fazer.
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É a palavra de Deus. Dez, 23 também diz, 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Nem todas as coisas edificam. Então eu preciso fazer o que é lícito, mas coisas que edificam. Tem tantas coisas, queridos, que os crentes fazem que não edificam, que não ajudam, que não coopera, que não faz ele melhorar nem uma gota, não edifica nem ele nem os outros. Então, queridos, deixar de fazer as coisas erradas é bom, é maravilhoso, mas deixar de fazer aquelas que convêm, mas que não edificam, é muito mais maravilhoso. Isso pode fazer, não tem problema nenhum, você não vai ser condenado por causa disso, mas edifica, é tempo perdido, é tempo jogado fora. E você sabia que cada um de nós só temos uma quantidade de tempo? E não dá para aumentar o tempo? E que o tempo uma hora vai terminar? E gastamos o tempo com o quê? A nossa geração, queridos, está difícil, porque a maioria de nós jogamos o tempo pela janela, com nada. 2, 3 horas, e quando terminou aquelas 3 horas, você não sabe no que foi. Você não consegue, mas nem um tris, dizendo, isso me edificou, isso me ajudou muito, como que foi bom, sabe? Porque a gente passa na igreja num domingo, 1 hora, 1h30, e depois a gente chega em casa e joga tudo fora, não busca edificar a vida, edificar a família, no pouco tempo que nos resta. É dedicação, queridos, dedicar o tempo para aqueles que precisam de você, que no teu caso e no meu caso é a nossa família. Eles precisam de nós. Amém, queridos? E aqueles que o Senhor também nos designar, aqueles que o Senhor nos levar para ajudar, para dar uma palavra, isso edifica, isso ajuda. Quantas vezes alguém está esperando receber uma palavra para ter a sua vida edificada, mudada de direção e vivida para a glória de Deus. Amém? Tudo bem? Fique com esta palavra, que eu vou ficar também. Essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Então vamos colocar de pé. Que nem todas as coisas convêm, mas ouvir a palavra, orar, buscar o Senhor, isso é bom, isso edifica, isso nos dá força, isso nos dá vitória. Aleluias. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero ser edificado pela tua palavra, eu quero que o velho Adão morra, porque eu quero viver a vida do Espírito de Deus. Eu quero, Senhor, todos os dias me apresentar perante Ti, buscar a Tua face, buscar o Teu amor, buscar o Teu poder, buscar a vida que vem do alto. Senhor, eu oro pelos lares aqui representados, pelas famílias, que sejam edificadas, que recebam força, que recebam poder, a autoridade que vem de Deus. Espírito Santo, Tu és o Deus vivo, Tu
és o Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Senhor, dai à sua igreja o domínio próprio, que nós possamos dominar a nós mesmos e ser edificado pela tua palavra, governar o nosso coração, a nossa mente, no amor do Pai Celestial. Obrigado, meu Jesus, te adoramos, te adoramos.